Pessoal, tudo bem? Pessoal, só um minutinho, que eu estou sem permissão ainda para compartilhar a tela. Você consegue, Beli, liberar? Ou eu pedi também aqui para o pessoal da mentoria, tá? Bom dia, Lana, tudo bem? Pessoal, deixa eu antes me apresentar. Meu nome é Bruno, eu sou um dos fundadores do primeiro coworking jurídico aí do Coetos, eu sou diretor comercial do Castro Araújo Advocacia, um escritório que é referência em direito da saúde e direito das famílias. A princípio, eu ia mostrar para vocês, faz um pouco parte da apresentação a questão da IA, mas me foi pedido para falar um pouco sobre posicionamento. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre posicionamento físico e digital, e vou falar para vocês também sobre essa questão de inteligência artificial, porque a gente utiliza a IA, inclusive, para o posicionamento. Ô, Beri, você conseguiu, obrigado, viu? Pessoal, eu vou só um minutinho, deixa eu compartilhar minha tela toda com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Não, né? Bom, pessoal, então, antes de tudo, eu já comecei me apresentando aqui, eu vou falar para vocês sobre essa questão de posicionamento. A gente vê muito essa questão de tentarem aplicar questões de marketing, trazendo para a advocacia, então fica um pouco de ruído nessa questão, principalmente de posicionamento digital. E a gente vê numa mão uma velha advocacia, e aqui eu não estou falando de idade, viu, gente? Porque, inclusive, aqui no Coetos, meu pai jurídico, o Dr. Wilson Nasser, eu gosto muito de falar dele, tem 72 anos de idade, e ele faz posicionamento digital hoje em dia. Quando eu falo velha advocacia, eu estou falando sobre uma mentalidade que tenta, de todos os modos, desmerecer aquilo que você vem fazer no meio digital, porque é um pouco contraditória a questão da autoridade, porque é diferente a autoridade que você conquista no digital de uma autoridade que você conquista no físico. É diferente o posicionamento que você tem no físico do posicionamento que você tem no digital. É diferente o atendimento do cliente, tudo é muito diferente. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê duas correntes muito fortes. De um lado, uma velha advocacia que tenta desmerecer qualquer forma de posicionamento, e a gente ouve ainda frases absurdas como se a própria OAB não permitisse um posicionamento digital, e ele permite sim, principalmente depois do provimento. Ele não é o melhor dos mundos, não é exatamente tudo que a gente gostaria que fosse, mas ele permite muito já que dentro das 4 linhas a gente faça um posicionamento bastante contundente a fim de ter uma prospecção de clientes. E, por outro lado, a gente vê também gurus digitais que te falam como se o seu escritório pudesse ser simplesmente o seu celular. O que vocês vão me perdoar, mas eu não consigo aceitar, porque, para mim, a advocacia sempre foi e sempre vai ser uma profissão de confiança. Então, como que você vai transmitir confiança para a pessoa se o seu escritório é uma mochila, se o seu escritório é um celular? Em contrapartida, a gente tem soluções hoje no mercado que não dependem mais daquele velho escritório que antes você via como uma barreira de entrada, na verdade, né? Porque você precisava ter um dispêndio de um valor grande e a gente via escritórios grandes, em grandes salas e 90% da sala desocupada. Era a sala de reunião que não tinha reunião toda hora, era o escritório que às vezes reduzia de tamanho, ou mesmo já no tamanho cheio não ocupava a sala toda. Então eu vou falar um pouco para vocês dos dois, porque o que a gente vivencia aqui no dia a dia, tanto eu como diretor comercial de um escritório, que a gente tem prospecção física e prospecção digital, como os outros 150 escritórios que fazem parte da rede do Coetos, eu vou compartilhar com vocês as boas práticas que eu vejo por aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês é isso, é que o físico e o digital, na realidade, eles se complementam. Hoje, inclusive, as próprias ferramentas digitais que são gratuitas e que te permitem posicionamento, como é o caso do Google Empresas, o antigo Google Meu Negócio, se você tentar cadastrar um endereço que às vezes não é um endereço comercial, é o endereço da sua casa, muitas das vezes ele não aceita. O Google começou enviando para a gente uma cartinha, então ele mandava uma carta com uma numeração, você podia pôr o endereço que você quisesse, isso quando a gente começou há 5 anos atrás. Hoje, a gente tem casos de clientes que eles pedem até a gravação da placa com o nome do advogado na entrada do escritório. Então, assim, ele é bastante, como eu vou dizer, aleatório. Às vezes ele vai uma conta mais antiga de Gmail, ele vai permitir que você faça um cadastro de endereço residencial, uma conta às vezes mais recente, ou às vezes mesmo numa conta antiga ele vai pedir uma validação que você não vai conseguir entregar. Para além disso, todos os riscos envolvidos em a gente ter de fato, aí o posicionamento na nossa casa. Então, antes de falar do posicionamento em si, eu quero falar um pouco para vocês sobre mentalidade, porque é o que eu ia dizendo.
a gente vê, primeiro, muitos colegas travados por uma crença de que, como se você fosse produzir conteúdo na internet, isso fosse consumir sua autoridade, fosse reduzir ela. E, em contrapartida, a gente vê muitos colegas também muito frustrados porque receberam uma falsa informação de como se fosse fácil produzir conteúdo, como se fosse simples e fosse rápido. E como se a internet permitisse, como a internet permite impactar até milhões de pessoas, como se rapidamente você fosse ter isso convertido em contratos, e não é a realidade. O que a gente vê é uma frustração muito grande, às vezes, de advogados que têm mais experiência, que têm já uma advocacia no físico muito contundente, que já conquistou uma boa carteira de clientes, mas que quando migram para o digital não conseguem resultado algum. Como a gente também tem o contrário. A gente tem muitos advogados que têm uma autoridade grande no digital e quando você vai olhar no físico não é tão atrativo assim. Seja porque aquele advogado infla, né, os propósitos dele, seja porque, de fato, assim, ele não tem a advocacia dele é recente. Então, a gente vê até mesmo jovens advogados conquistando uma autoridade boa no digital. Então, a minha ideia aqui com vocês hoje é a seguinte: eu vou trazer para vocês algumas ferramentas que vão permitir vocês fazerem tanto posicionamento físico quanto digital. Eu vou pedir ao final para vocês, para eu seguir o perfil do Coetos, a gente tem um post ali que a gente fez no Migalhas, eu vou mostrar depois para vocês esse post, pedir para vocês reagirem ali, e quem comentar, eu vou mandar um workbook de hoje, de todo o posicionamento que vocês conseguem fazer na internet, até de forma gratuita, como também vou disponibilizar uma aula depois para vocês, que eu mostro um passo a passo de como cadastrar no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio hoje chama Google Empresas, é uma ferramenta gratuita que a gente vê uma massividade dos advogados sem utilizar. E assim, se tem um lugar onde o seu escritório de advocacia deveria estar, é na maior avenida do mundo, que é o Google hoje. Então, eu vou ensinar vocês a aproveitar essa ferramenta que é totalmente gratuita, tá, pessoal? Então, primeiro de tudo, eu já me apresentei, meu nome é Bruno. Eu sou totalmente improvável dentro desse mercado. Para mim, de fato, a advocacia é e foi um leque de oportunidades. Dentro do escritório, eu atuo no setor comercial, então eu faço implementação de inteligência artificial, por exemplo, para a gente recepcionar os leads do tráfego pago. Então, a gente hoje, com o direito da saúde, a gente faz BPC Loas, por exemplo, para crianças autistas, e o volume dos leads é muito alto. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer um atendimento digital, ele é bem diferente do físico, chega muita gente com quem a gente gasta energia e acaba não se convertendo em contrato. Então, o que a inteligência artificial, trazendo até um pouco dela aqui, auxilia a gente nisso? Ela faz esse primeiro atendimento para a gente. E aí, no contrato, a gente tem que ter umas previsões, umas alterações, mas isso eu vou deixar um pouco à parte, até para não atropelar meu tempo aqui. Mas, basicamente, pessoal, eu sou totalmente improvável dentro desse mercado por N motivos. O primeiro, para mim, de fato, a advocacia é um leque de oportunidades. Então, a gente hoje tem, com o direito, possibilidade de impactar pessoas e ter profissões que são inúmeras, eu não consigo nem elencar aqui. E também eu não comecei minha carreira fazendo direito. Antes eu fiz biologia, e aí depois de fazer biologia que eu vinha fazer direito. Sempre tive dentro de mim essa questão, meus pais, meus amigos pessoais, todos sempre me disseram que dentro de mim eu sempre tive muito essa questão de um advogado de defesa. Mas hoje eu não sou advogado, gente, eu sou empresário, porque basicamente dentro do escritório eu faço essa parte do comercial, e ali junto do coworking eu faço tanto o comercial quanto relações públicas, eu faço desenvolvo uma série de atividades. Dentro do direito, eu tive a oportunidade de conhecer grandes bancas, então eu tive a oportunidade de trabalhar ali dentro do Nilo Batista. Para mim, uma família, falo com muito orgulho desse escritório. Tenho a oportunidade hoje de trabalhar dentro do escritório que é referência do direito da saúde, direito das famílias, o escritório Castro Araújo de Advocacia. Tive a oportunidade de trabalhar dentro do setor público também, então eu estagiei na Defensoria Pública, onde eu me apaixonei profundamente por direito criminal. Eu também estagiei junto ali da Procuradoria, onde de fato eu consegui aprender direito civil, o doutor Guido é responsável por isso. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter contato com as mais diversas áreas, e eu realmente enxerguei e enxergo ainda o direito como esse leque de oportunidades. Então, vocês vão ver aqui, eu vou passar uma partezinha de mentalidade, mas vocês vão ver que, para mim, o direito é extremamente positivo, porque a gente é uma das poucas profissões que a gente tem ali prevista na Constituição Federal, é o garantidor, de fato, das pessoas terem acesso à justiça, e a gente vê diariamente dentro do escritório o impacto que isso gera. Então, vocês vão me ver falando sempre muito bem da advocacia. Vocês não vão me ver resmungando dela,
desdenhando dela, porque a gente sabe, toda profissão tem suas mazelas, toda profissão tem suas dificuldades. Também não estou aqui para dizer para vocês que é um mar de flores, mas não vou dizer o contrário de hipótese nenhuma, e vou demonstrar para vocês como é um leque de oportunidades. Inclusive, eu vou hoje aqui vou mostrar para vocês a questão do posicionamento, que vai permitir vocês atingirem mais gente. Eu não vou me estender muito mais falando de mim, isso aqui é uma foto da roda de negócios, até a Beli está aqui, ó, a gente está trocando uma ideia ali na frente, o Matheus Terra está aqui também. A roda de negócios, a gente, toda última quinta-feira do mês, agora a gente vai começar agora em abril, novamente esse ano, a gente faz um encontro de networking, porque, como eu ia dizendo para vocês, o posicionamento físico também é muito importante, é importante estar presente, é importante que as pessoas, você saiba se apresentar, é importante que as pessoas saibam a área que você atua, mas eu vou deixar isso um pouco mais para frente, que eu estiver falando de posicionamento físico. Pessoal, começando aqui pela mentalidade, eu acho fundamental a gente ter algumas discussões aqui anteriores a eu falar do posicionamento para vocês, porque, como eu disse, a gente tem duas correntes que, infelizmente, ainda são muito fortes, que, de um lado, a gente tem uma velha advocacia que insiste em pulverizar o sonho dos advogados, na minha humilde opinião, porque coloca barreiras de entrada, coloca como se você só conseguisse ter sucesso em raros casos, coloca como se você só conseguisse ter sucesso se você fosse herdeiro, seja de uma grande banca, seja de dinheiro para conseguir manter o negócio. E de uma outra mão a gente tem esses gurus digitais, que na verdade não são advogados, se dizem advogados muitas das vezes, e que tentam mostrar para vocês que um simples celular pode resolver a vida de vocês, e não é tão simples assim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, eu não estou querendo dizer com isso que vocês não têm que seguir as pessoas na internet, porque tem muita gente boa nesse mercado mesmo. Posso elencar um número delas aqui que eu conheço, que eu tenho o prazer ou de ser amigo pessoal, ou de fazer parte da mentoria, ou de já ter sido mentorado, ou de conhecer pessoalmente, às vezes de apresentar palestra juntos. Então, Fernando Ricciardi, Rafael Cândia, são pessoas que realmente buscam, acho que muito da mentalidade que eu vou trazer aqui para vocês, e que o negócio deles de fato funciona. Eles têm, para além da questão e produzir conteúdo, pessoal, vocês têm que entender muito isso, é um trabalho à parte. Você tem que tratar isso como se fosse uma empresa, até talvez em apartado do escritório de advocacia. Obviamente, respeitando os princípios éticos profissionais. Mas vocês têm que entender que isso é um trabalho. Porque os advogados não costumam não entender isso. Eles dão primazia para o prazo, eles dão primazia porque está batendo ali na porta. Dão primazia para o atendimento do cliente e esquecem completamente da ferramenta poderosa e gratuita que se tem nas mãos. Então, primeiro de tudo aqui, pessoal, na mentalidade, eu gostaria de trazer para vocês, para mim, a advocacia, e eu vivo isso diariamente, é a profissão do servir. Eu, desde pequeno, consegui já detectar isso como um porquê, como algo que me motivava a servir as pessoas. E, inclusive, eu sou um grande idealista. Eu fiz Direito na UFRJ, na Grande Faculdade Nacional de Direito, por conta desse idealismo. E eu vivencio isso hoje dentro do escritório. Muitas das vezes, tem causas aqui que a gente abraça como se nossas fossem. Deveria fazer isso? Obviamente não, mas, assim, a gente não consegue desvincular porque entende que está garantindo o direito da pessoa, seja de seja de uma criança com autismo, que às vezes a gente consegue um tratamento, consegue que se expanda o atendimento, que de fato reduz o valor da mensalidade, que reduz o valor da coparticipação, seja de famílias carentes, às vezes que a gente consegue um BPC LOAS ali e a pessoa realmente não tinha valor nenhum, não tinha mais para onde correr. Então, o direito, e eu acho que muitos colegas se esquecem disso, porque nele a gente tem, né, o nome ali pendurado na placa de entrada, o número da ordem, então os colegas acho que leem o nome muitas vezes e acabam esquecendo que o direito serve na realidade é para servir, para concretizar o direito de outras pessoas. E, gente, não tenham medo de, muitas vezes, ou no começo, principalmente, trabalhar de graça. No sentido aqui, não estou falando que você tem que fazer isso não, tá? Porque realmente eu acho que o advogado tem que ser bem remunerado, mas sirva as pessoas, ajuda as pessoas. Quando você vê um colega, às vezes, com alguma dificuldade, se você tem a ferramenta para ajudar, ajuda. Não fica com esse pensamento de que o advogado é um lobo solitário ou de que você vai muito longe sozinho, porque, vou dizer para vocês, eu hoje tô como chefe do setor comercial do escritório, como diretor, e eu vejo uma coisa, para além de todo o posicionamento digital, e vocês vão ver que um perfil pequeno consegue um grande impacto, e a internet permite ser esse megafone, a gente tem muita indicação dentro do escritório.
Vou dizer para vocês que metade dos fechamentos que a gente tem vem, na verdade, não do digital, apesar do digital trazer uma boa quantidade, mas vem dessas indicações. E aí, muitas vezes, nas rodas de negócio, quando vai conversar com o pessoal e fala, se conecta com o colega, o pessoal às vezes fica com uma coisa meio, mas eu vou incomodar, como assim? Eu vou ser invasivo? Não é ser invasivo, mas é antes de você pensar o que você vai ganhar com aquilo, você entender o que você consegue servir aquela pessoa. Gente, nas rodas eu tive a oportunidade de ver uma questão. Eu, inclusive, quando ingressei nesse mercado, pensava muito sobre isso. Falava, quem sou eu na fila do pão, ou o que sou eu, o que eu tenho para acrescentar para alguém que tem 25 anos de mercado, 30 anos de mercado, 40 anos de mercado. E vou dizer uma coisa para vocês. A vivência pessoal de vocês faz vocês serem únicos. Então, você sempre tem alguma coisa para acrescentar. Então, não se peguem pela questão, às vezes, de vocês estarem no início ou de vocês julgarem que a advocacia de vocês é menor. Gente, sempre alguma coisa para ajudar você tem. Às vezes é uma forma de atendimento diferente que você faz, às vezes é uma dificuldade que o colega tem e ele está preso naquilo, ele vê como uma ilha, não vê que ele está preso numa ilha, e você que está vendo de fora está enxergando. Então, dois aspectos aqui para mim, já que já de cara já batem, a questão do servir e essa questão do interesse genuíno nas pessoas. Escute as pessoas. Eu sei que muitas vezes o advogado gosta de entrar na reunião e fala muito, e fala num linguajar difícil que afasta o cliente. Aí eu pergunto para vocês, como que você vai ter interesse genuíno se você não para nem para ouvir a história do outro? Se você não consegue nem se conectar com aquela pessoa, não reduz, às vezes, um pouco o linguajar para que ela entenda o que você está dizendo, porque não só o advogado, mas acho que isso é do ser humano, ele tem essa questão de se encastelar, né? Como a gente tem o domínio de um linguajar rebuscado, a gente se vale dele muitas das vezes para parecer maior, ou para, de fato, conseguir afastar um ataque. Mas quando você está com o seu cliente, quando você está ouvindo a pessoa, a dor dela, quando você está com um colega, com um parceiro, com outro advogado na sua frente, tem interesse genuíno no negócio dessa pessoa. Abra o seu negócio para ela, deixa ela abrir o dela para você e conectem-se, e troquem, e ajudem uns aos outros, porque, vou dizer para vocês, a gente tem 5 anos já de Coetos, a gente tem para o 6º agora, em outubro, e eu vou dizer para vocês que isso assim, faz a gente alcançar lugares que eu nunca imaginei que eu alcançaria. Isso me fez sentar em mesas que eu nunca imaginei que eu sentaria. Isso me faz conhecer pessoas que eu nunca imaginei que eu conheceria. E o mais bacana, conecta as pessoas de energia próxima, porque a Beli está aqui, eu vi que a Raquel entrou aí agora também, todo o pessoal da comissão de mentoria tem essa questão do servir muito forte, em auxiliar. Então, pessoal, não tenham medo de pedir ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda e também não tenham vergonha de chegar para o outro e falar, olha, eu estava aqui pensando, por que você não faz assim? Enfim, conta da sua experiência para outra pessoa, porque isso ajuda muito, tá? É um pouco polêmico agora falar dele, mas, enfim, eu sigo admirando e observando. Mas o Nelson Williams, que tem um escritório full service e até então fazia um atendimento amplo e restrito, foi perguntado para ele num podcast uma vez se ele fazia parcerias. Porque é muito comum do advogado como se ele atendesse tudo, né? É comum, principalmente nos colegas do início de carreira, a gente vê essas questões. Olha, eu sou especialista. Depois eu vou falar para vocês que no posicionamento digital isso é muito complicado, mas eu sou especialista trabalhista, sou especialista previdenciário, eu sou especialista em meia, sapato, tênis, calça, camiseta, não tem jeito. E aí perguntaram para ele, o senhor tem um escritório full service, o senhor faz parceria com outros advogados? E no mesmo instante a resposta dele foi, ninguém tem todo o conhecimento do mundo. Então, sim, eu faço parcerias com outros advogados, porque eu tenho certeza que tem outro advogado que atende melhor societário do que eu. Então, eu tenho certeza que para o meu cliente ele vai ser melhor atendido se eu fizer parceria com o fulano ou com o Beltrano. Então, eu falo aqui para vocês, se um advogado que ali naquele momento ele tinha o maior escritório da América Latina, ele tem essa humildade de entender que ninguém tem todo o conhecimento do mundo e que ele precisa dessas parcerias, nós também precisamos. Hoje à tarde, por exemplo, vai ter um atendimento aqui no escritório que veio de uma parceria, de outro com um criminalista. E como eu ia dizendo para vocês, hoje até vou mostrar para vocês um pouquinho, a gente tem uma recorrência digital, mas o que faz fechar os melhores contratos e até em volume, muitas das vezes se equipara, são justamente essas conexões, são justamente essas parcerias que a gente estabelece, tá?
seguindo na mesma linha, ser interessado e não interesseiro. Então, você já sabe que você quer se conectar com um fulano, você já sabe que você quer se conectar com um advogado, não chega pedindo para a pessoa, ajuda primeiro. E também não chega achando que você é menor, chega ali, entende o momento, vê se você tem algo para acrescentar. Pessoal, às vezes é muito comum a gente ver isso das mentorias nos cursos, eu sou um consumidor voraz de curso e é verdade, uma ideia tá pago. É verdade isso, porque às vezes você está preso num problema, você não consegue enxergar como sair. Às vezes a pessoa te fala uma frase que você fala, opa, essa é a forma aqui que eu vou seguir, assim eu vou conseguir ter sucesso. O sexto ponto aqui que eu trago para você, desculpa, o quinto ponto aqui que eu vou trazer para vocês. Encarem os outros advogados como parceiros, não como concorrentes. Eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que chegar e ser ingênuos, ou que vocês têm que ser idealistas, como é o meu caso. Mas eu vou dizer para vocês que vocês têm que estar abertos para as parcerias. O sócio de um dos meus sócios, que já é uma pessoa já com mais idade, já mais sábia, vamos colocar nesses termos, e que tem um vasto conhecimento de negócios, uma vez ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, mas desde criança eu ouvi que quando eu fosse casar, se minha noiva quisesse o vestido, eu tinha que ir numa rua que é famosa em São Paulo por ser a Rua das Noivas. E aí eu te pergunto, o primeiro pensamento do cara que vai abrir a loja de noiva é, vou abrir minha loja de noiva do lado de outra loja de noiva? Sim. Porque aí aquela rua ficou conhecida como tal e as pessoas vão lá para comprar vestido. E aí esse posicionamento em grupo traz mais força. Trazendo isso agora para o escritório de advocacia. A gente tinha uma cliente aqui no Coetos que veio a falecer, a doutora Ana, e ela falava uma coisa que eu levo para mim até hoje. E, assim, ela é maravilhosa. A gente vê a concretização disso aqui. Pingar para todo mundo. Você divide com um colega hoje, amanhã o colega vai dividir com você. Ninguém consegue comer a torta inteira sozinha. Você divide com ele hoje, amanhã ele tem uma torta e ele divide com você. Isso vale para os clientes. Isso vale para parcerias, isso vale para negócios. Então, enxergue o outro advogado como seu parceiro, entenda como você pode ajudar ele e pode ter certeza, ele vai te ajudar de volta no teu negócio. É óbvio que a gente encontra pelo caminho alguns colegas que pensam o contrário, mas eu vou dizer que esses só fazem eu ter mais certeza dessa frase, eles são só a exceção que comprova a regra. O sexto ponto aqui para mim fundamental é essa questão da sinergia. Eu sou virginiano e eu tenho ascendente em Sagitário, não sei se vocês acreditam em astros, mas basicamente eu tenho muita mania de antever as coisas, de antecipar elas. Então eu sou aquele que assiste o filme e já sabe o final do filme antes do filme acabar. Então eu fico tentando entender, eu vou me unir com essa pessoa e aí eu vou ajudar ela nisso, depois ela vai me ajudar naquilo, mas gente, você nunca vai conseguir ver todos os desdobramentos do que acontece, porque é o que eu comentei, até o que eu disse um pouco antes. Eu hoje frequento lugares, sento em cadeiras e converso com pessoas e tenho acesso a coisas que eu nunca imaginei que eu teria. Nem no mais louco sonho que eu tivesse, eu conseguiria chegar a esses desdobramentos. Então, essas parcerias que você estabelece, elas são sinérgicas. Não é como uma aritmética básica onde 1 mais 1 é igual a 2. Muitas das vezes parece como uma reação química, onde 1 mais 1 pode virar 3, 4, 5. Um exemplo que eu sempre dou é de um grande amigo quem eu montei, a gente montou uma apresentação junto sobre networking, que é o Dr. Pablo Pancini. O Pablo acho que não está aqui, mas eu vou falar dele, é meu amigo pessoal, posso inclusive falar um pouco mal dele, mas eu vou falar bem. A gente, quando iniciou a parceria, a gente enxergou o óbvio. O Dr. Pablo atendia clínicas na parte tributária, a gente atendia negativas de plano de saúde. Então, vamos unir, vou te apresentar para os meus clientes. Meus clientes estão com problemas de negativa de plano de saúde dos pacientes, e aí a gente vai conseguir fazer uma boa parceria. E vice-versa. Você conhece alguns médicos por causa das negativas, então você me apresenta para esses médicos. Gente, essa foi a parceria óbvia que a gente pensou, 1 mais 1 igual a 2. Mas a gente ganhou o prêmio juntos da aula de networking que a gente estabeleceu. A gente pensou em muitos negócios, a gente ajuda outros negócios hoje. Então, assim, virou 4, 5, 6 e a gente não sabe o desdobramento até o final. Hoje já fazem 3 anos, o tempo passa rápido, já fazem 3 anos que eu conheço o Pablo e cada vez mais a gente vai se conectando e vendo essa questão da sinergia. O ponto 7 tem muito a ver com aquilo que eu estava dizendo para vocês do advogado, acho que de tanto ver o próprio nome, acha que o fundamental dentro do escritório é ele, não é ele, é o cliente. Se você tiver foco no seu cliente, se você de fato abrir os ouvidos para ouvir o que ele está te falando, entender o que ele está te dizendo, você vai ter excelentes resultados. Ele vai te indicar para outras pessoas, minimamente você vai conseguir entender um conteúdo para produzir, porque você vai entender uma dúvida dele e vai saber o que você tem que produzir de conteúdo para se posicionar, que eu vou falar daqui um pouquinho.
Gente, eu vou acelerar um pouco, porque eu já vi que passou 34 minutos, e se deixar eu fico falando aqui da mentalidade para sempre, porque é um assunto que me enche os olhos, como acho que dá para vocês, vocês estão percebendo daí, mas me enche o coração falar disso, porque a gente hoje se vê ainda um pouco como uma contracultura, mas muito felizmente, como eu disse também, a gente encontra outros colegas que se conectam com a gente, que têm esses mesmos pensamentos, e que trazem uma rede forte, como é o caso aqui da mentoria. Esse projeto é magnífico, pessoal. O que vocês têm acesso aqui é de uma riqueza, tá vendo a Abeli falar antes, é de uma riqueza gigantesca, então aproveitem o que vocês têm aqui. Então, desses outros tópicos, eu acho que o que foge um pouco dessa questão é esse aqui que eu vou falar para vocês, de não tem fórmula mágica, é trabalho duro. E não pensem que vocês vão viralizar um vídeo, porque, primeiro, para você viralizar um vídeo, você vai ter que ter produzido uns 100 vídeos, uns 200 vídeos. Eu, até hoje, não viralizei um vídeo. E olha que eu faço isso faz tempo. E é trabalho duro, pessoal, porque você tem que escrever o copy, você tem que gravar o vídeo, você tem que editar o vídeo, você tem que subir ele na plataforma, você tem que entender de tráfego pago para poder cobrar o gestor, você tem que entender de inteligência artificial para quando o lead chega você poder atender. Então, não acreditem nessa falácia de que é um estalar de dedos e um celular vai resolver sua vida. Não vai. Não vai. Mas também, em contrapartida, eu vou dizer outra coisa para vocês que principalmente agora, eu vou mostrar um pouco dessa recorrência que a gente está conseguindo trazer para dentro do escritório, mas se tiver muito difícil, pessoal, tá errado. Você está dando murro em ponta de faca, às vezes. Você está buscando uma autoridade que você não vai conseguir ter. Você está buscando um tipo de mercado que você não vai conseguir acessar pela internet, ou que você não vai conseguir acessar do jeito que você está buscando. Se tiver difícil demais, recalcule. Não tenha vergonha de voltar algumas casas para poder avançar outras. Isso aqui, gente, é fundamental. Dados são petróleo. Enquanto vocês não tiverem uma organização no escritório de vocês, não entenderem quanto vocês recebem, quanto custa um processo, quantos leads eu tenho no mês, quantos contratos eu fechei. No começo, inclusive, você vai anotar dados que você nem imagina porque você está anotando, mas que lá na frente você vai conseguir, opa, peraí, isso aqui realmente foi bom de eu anotar. Vou dar um exemplo nosso do escritório. A gente hoje está numa busca de conseguir metrificar o tempo dos processos. E a gente sabe que cada tipo de processo tem um tempo diferente. Se a gente não tivesse anotado os dados do começo, hoje a gente não conseguiria puxar essa informação. Então, hoje eu sei que eu preciso dessa informação. Mas se eu não tivesse lá no começo já começado a anotar os dados, eu não conseguiria. Eu teria que começar hoje do zero, esperar mais 2 anos, 3, alguns processos até 4 anos. Essa história de que isso eu não consigo entender muitas das vezes. As pessoas investem em roupa, as pessoas investem, às vezes, em comprar um carro, mas não querem como investir na própria advocacia. Mas eu tenho que contratar o sistema. Se esse sistema for reduzir o tempo seu de trabalho, for melhorar seu trabalho, sim, você tem que contratar um sistema. Mas eu tenho que pagar o chat GPT, gente, desculpa, se você ainda não paga, você está bastante atrasado. Porque você tem acesso a ferramentas gratuitas, de fato. E comece pelas gratuitas. E entenda, não estou falando aqui que você tem que sair gastando igual uma metralhadora também, não. Mas, e tem muito conteúdo gratuito, tanto de sistema quanto de conhecimento. Mas também não tenha medo de investir no seu negócio, porque é isso que faz ele crescer, tá? A gente tem uma figura que chama ROI, que é retorno no investimento. Você tem que calcular se você está tendo retorno naquilo que você está contratando. Mas, invista. Porque você só tem retorno no investimento se tiver investimento. E por último aqui, eu queria mais uma vez falar para vocês, a maior riqueza de escritório de advocacia são as pessoas e não o nome do advogado que está na porta. É lógico que o advogado é importante, é lógico que o advogado tem que ser enaltecido, o advogado tem que receber bons honorários, não pode aceitar trabalhar de graça, é lógico isso. Mas não deixem isso ludibriar vocês. Pensem que quanto mais vocês focarem nas pessoas, quanto mais você focar no cliente, mais movimento você vai trazer para dentro da sua advocacia. Pessoal, esse ponto 1 aqui, eu poderia ficar 5 horas falando dele, porque ele realmente é extenso. Mas eu quis trazer ele aqui numa versão bem resumida, eu vou tentar falar menos de 5 minutos, porque ele é fundamental para o posicionamento que vocês vão buscar construir. É saber qual é a sua prateleira de serviços. Então, eu estava falando para vocês, hoje a gente atende dentro do escritório BPC LOAS para autista também, direito da saúde, faz sentido, mas como a gente colocou esse produto no escritório? Por que a gente, a gente não testou uma tese de superendividamento que está bombando também traz um volume grande de lead? Por que a gente não testou uma questão trabalhista? Porque a gente olhou para a expertise que a gente tinha dentro do escritório, a gente entendeu o que a gente sabe fazer, o que dá para fazer,
o que trazia bons honorários para o escritório, e a gente investiu em trazer aquele serviço. Então, Bruno, eu vou ficar preso em um serviço só na internet, vou ficar falando só que eu sou trabalhista, mas eu faço trabalhista, civil, previdenciário, criminal. Não, não vai. Mas uma coisa vocês têm que entender desde o começo. Um público, um canal. Então, não adianta eu ir no encontro dos bucomaxilos em Belém do Pará e achar que eu vou achar engenheiro ali dentro e falar para eles de vício construtivo. Talvez até tenha uma intersecção pequena, eu encontre algum bucomaxilo ali que está com problema de vício construtivo no consultório, mas a chance é pequena. Se eu for lá, eu vou lá para conversar com eles de quê? De negativa. Eu estou falando para vocês irem fazer propaganda no escritório de vocês e contra o que diz a norma da OAB. Não, estou falando para você conversar com as pessoas. Esteja presente onde o seu cliente está presente. E, pessoal, vocês vão me desculpar, mas não tem, ou assim, são muito poucos os seres humanos que não têm um negócio desse na mão. Então, não tem empresário na internet. Tem. E tem gente fazendo bons posicionamentos para captar empresário na internet. Talvez o seu vídeo não bata 1 milhão de views, você não viralize um vídeo igual o Alexandre Ferreira de trabalhista, porque a grande gama, né, seletista, igual o Alexandre Ferreira consegue. Mas, se você falar para 100 empresários, qual é a oportunidade que você tem para falar com 100 empresários? Um vídeo de Reels bate 100, 200, 300, 500 views. E às vezes a gente fica, nossa, mas é tão pouco. Falar com 500 pessoas é pouco? É muita coisa, gente. Mas, voltando, tenham clareza nessa prateleira de serviços, porque senão também a gente se perde. Ah, eu faço de solução societária, eu faço previdenciário, eu faço... Agora eu quero estudar um pouco sobre gestão de passivo. É isso. Como eu sei o que eu vou estudar? Como eu sei o que faz sentido eu ter dentro do escritório? Como eu sei o que o trabalho inteligente me faz disputar mais tempo naquilo? Com os dados. A gente tem, eu estou olhando aqui agora, a gente tem um cavalete com algumas anotações e a gente anotou os serviços do escritório que trazem mais honorários. Então, a gente sabe a ordem do que a gente tem que implementar, a gente sabe o que vai trazer resultado. E aí, pessoal, aqui um pouquinho... Bruno, mas eu tenho uma gama muito grande, eu gosto de muita coisa, como eu vou saber o que fazer? Eu trouxe aqui um pouco um passo a passo e também como eu comecei prometendo para vocês. Quem depois, ao final, eu vou disponibilizar um workbook para vocês e no workbook vai ter. Então, prestem atenção no que eu estou dizendo, talvez se preocupe um pouco menos em anotar, que ao final eu vou disponibilizar um workbook para vocês, tá? Mas qual é o serviço que você domina a parte técnica e que você consegue entregar numa velocidade bacana? Vou dar um exemplo para vocês. Eu participei de uma mentoria, eu vou dizer o nome, da sala secreta. E chegando lá, me colocaram numa mesa num hot seat onde só tinha previdenciarista. Eu não sabia nada de direito previdenciário. Só que aí a discussão eram previdenciaristas já avançados, com escritórios, alguns tinham 5, 6 escritórios, e aí eles estavam discutindo sobre planejamento previdenciário. Porque estava na crista da onda ali em 2022, todo mundo queria fazer e era curso de planejamento para todo lado. Gente, eu sentei na mesa com 6 previdenciaristas, a gente sentou e fez a conta. Dos 6, sabe para quantos o planejamento de fato era lucrativo? Para um deles. Os outros 5 era paixão. Os outros 5 era, eu vou fazer porque eu gosto, porque é legal. Tudo bem, você pode fazer porque você gosta, mas não tenha a falsa ilusão de que você está fazendo porque aquilo traz resultado para o seu escritório, porque aquilo traz resultado para a sua carreira, para a sua advocacia. Não traz. Você tem que fazer a conta para você entender se aquilo faz resultado ou não. Para essa fazia total sentido em todos os aspectos. Quando ela fazia o planejamento, ela conseguia vender outros serviços, então o LTV, que é o Long Time Value, é outro termo, desculpa que os termos que eu fico usando, eu vou tentar traduzir sempre para vocês, mas é o quanto aquele cliente traz de negócio para dentro do seu escritório. Para ela valia a pena, ela tinha parceiros com quem ela se conectava por causa do planejamento, que faziam outras áreas e não faziam planejamento. Ela recebia o valor antecipado do planejamento, enquanto todos os outros produtos previdenciários que ela tinha, ela só recebia ao final. Para ela fazia sentido. Para os outros 5, não. E eram enormes, gigantes, e estava na crista da onda da ação. Então, gente, primeiro de tudo, o que você domina. Ponto 2, o que traz boa remuneração e não ocupa muito tempo para vocês. Ponto 3, tem que ser algo que dê para escalar. Não adianta você resolver um problema que é só seu, ou você resolver um problema que é só do seu vizinho. Por que BPC Loas traz uma quantidade infinita de leads?
Porque tem muita gente em situação de miserabilidade, desculpe, gente, em situação de miserabilidade. Tem muita gente que precisa de um benefício de prestação continuada. Por que, que é tão difícil escalar inventário? Por que, que é tão difícil escalar outros serviços? Gente, porque escala também demanda repetição, porque senão você precisa de mais pessoas para conseguir atender aquilo. Então, inventário é um pouco mais complexo de você fazer um posicionamento, mas você consegue. Tem na internet hoje, se você buscar aí você vai achar. Mas, de novo, voltando lá na mentalidade, é trabalho duro, não é do dia para a noite. Então, o 3 e o 4 estão diretamente conectados, você buscar aquilo que de fato resolve o problema de uma fatia grande da população. Então, um exemplo nosso aqui de dentro do escritório. A gente faz as negativas de plano de saúde, a gente faz BPC-LOAS. As negativas, apesar de acontecerem e dos planos de saúde abusarem e abusarem desse expediente, ainda são muito menores do que a quantidade de volume de BPC-LOAS. A gente vai vender mais BPC-LOAS do que negativa de plano de saúde. Mas por quê? Porque o mercado indexado é muito maior. Todo mundo é segurado do INSS. E dentro desse todo mundo, a quantidade de miseráveis é grande. E aí o quinto, isso aqui para mim é pessoal, tá? Porque eu já cansei de ouvir essa pergunta, seja de cliente, seja de amigo, seja quando eu vou dar palestra, seja em rodinha de chopp, no café. Se você fosse começar tudo de novo hoje, com o conhecimento que você tem, qual área você faria? E aí eu respondo de boca cheia, direito da saúde. De novo, a mesma área. Porque eu fiz esse cálculo, e é uma coisa que toca meu coração. A Raquel está aqui, está ocupada ali, mas a gente hoje, quando a gente conquista algumas liminares, a gente sai dando cambalhota aqui dentro do escritório. A gente sai pulando a Raquelzinha. A gente sai pulando aqui dentro. Assim, é de uma felicidade imensa. Do mesmo jeito que, às vezes, quando a gente não consegue, às vezes por conta do judiciário, e, pessoal, eu encho a boca para dizer que aqui no escritório a gente tem mais de 90% de conseguir. Mas, obviamente, a gente não promete, porque não pode, isso é falta ética, resultado para o cliente. Mas a gente busca de todo jeito reduzir essa faixa desses 10% que a gente não consegue. E quando a gente não consegue, não é por falta de trabalho nosso, porque tenha certeza, tem 4 tarados aqui tentando conseguir. E de tudo que é jeito. E quando não consegue, não sossega, às vezes fica sem dormir. Porque, pessoal, isso está conectado com o nosso propósito. Para a Raquel, o primeiro direito da saúde que ela atendeu foi uma questão ligada a um tio dela. Para mim, foi uma questão ligada à minha sogra. Então, e quando você fala com o cliente e se conecta com ele verdadeiramente, você lembra desses casos, você lembra dessas pessoas. Então, para mim, isso aqui é fundamental. Você vai ver gente dizendo que não, você vai ver gente que o propósito da pessoa, Bruno, meu propósito é ganhar dinheiro. Tá bom, então que seja. Ou tudo bem. Mas você está disposto ao quê para isso? Porque esse ganhar dinheiro é temporário, você vai ganhar, você vai conseguir. Se você fizer um bom posicionamento, se você seguir as coisas que você ouve aqui na mentoria, você vai conseguir ganhar. Talvez não o quanto você tem idealizado, mas você vai ganhar. E aí depois... Então, sempre tente se trazer mais um além da própria questão do dinheiro, tá? Porque muitas das vezes conversando, e eu tenho muito isso, para mim dinheiro é um valor importante, porque a gente fez, né, já muito atendimento gratuito. A gente às vezes atende e deixa de cobrar. Mas eu coloquei isso para me lembrar. A Raquel também colocou, a gente, na hora de elencar ali os valores, a gente colocou, mas para a gente se lembrar que a gente tem que ser bem remunerado pelo trabalho que a gente faz. A gente trabalha com carinho, trabalha com qualidade. Pessoal, aí agora, finalmente, depois de toda essa introdução, vou falar para vocês um pouco sobre posicionamento físico. Então, quando vocês estiverem já com a cabeça no lugar e estiverem já sabendo qual é o tipo de serviço que vocês vão prospectar, a gente parte para o posicionamento. Então, o que faz sentido de posicionamento físico para você? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do escritório mais uma vez. Se eu for atender o pessoal do BPC-LOAS, eu não preciso de muito mais do que o endereço comercial, porque eu preciso estar no Google para ele conseguir achar e ver os depoimentos, depois eu vou mostrar um pouco dos depoimentos para você. Eu preciso que ele entenda que eu estou numa grande capital, eu consegui falar para ele, olha, eu não estou na sua cidade, mas eu atendo o Brasil inteiro, meu escritório está numa grande capital. E é isso, basicamente. E eu preciso de um fundo adequado para a pessoa, para conseguir transmitir um mínimo de autoridade para a pessoa. Só que agora, se eu for atender um médico, e acontece, pessoal, muitas das vezes, eles vêm uma vez no escritório, mas eles querem vir essa uma vez no escritório. Então, eu preciso de uma sala de reunião robusta. Eu preciso de um escritório físico. E,
para o trabalho em si, eu não sei se vocês acompanham, mas a maioria das empresas de tecnologia, para não dizer todas, tem uma exceção, viu que depois da pandemia, primeiro a gente teve muito essa questão de home office, mas no segundo momento eles puxaram novamente todo o expediente para dentro de um escritório, para uma empresa, porque o cálculo, juntando os dados, eles viram que inovação não tinha ligação com o número de especialistas que eles tinham nas cadeiras, mas a distância entre as cadeiras. Então a gente está aqui no escritório sentado, eu tenho uma ideia, eu corro lá na sala e falo com a Raquel. Carolina tem uma ideia, ela corre aqui e vem falar comigo. Juliana está aqui do meu lado, a gente grita um para o outro e resolve. Então, você primeiro entender qual é o serviço, como você vai trabalhar, e aí você entender o que é posicionamento físico, mas ele é importante. Aí, pessoal, uma outra coisa que eu vou também no final dar para vocês, eu vou fazer eu vou dar para vocês 2 endereços comerciais, tá? Para depois quem comentar, quem seguir a gente comentar lá no post que eu vou indicar no final, eu, além do workbook, vou também dar um endereço comercial para vocês por 3 meses, porque isso traz O jovem advogado, principalmente, não consegue entender o salto que é quando você passa a fazer a utilização de uma ferramenta como essa, é uma alavanca. E hoje, pessoal, você consegue fazer esse posicionamento num coworking jurídico, onde você vai ter um custo um pouco maior, mas em contrapartida você vai ter uma outra rede de apoio, você vai ter serviços especializados, como você consegue por um preço irrisório fazer a contratação num coworking genérico, se for o caso. Se fizer sentido, você tem que entender o que faz sentido para o seu momento, o que faz sentido para o seu plano de negócios, o que faz sentido para o seu budget naquele momento. Às vezes, por causa de R$100, você vai ter uma conexão maior, vai ter mais ferramenta, e faz sentido. Às vezes, esses R$50 vai fazer muita diferença, então você só consegue pagar R$50. Mas faça, invista no seu escritório, invista na sua advocacia. E aí, pessoal, aqui eu trago para vocês eu vou depois disponibilizar essa apresentação também, mas quais são os riscos que essa falta de posicionamento físico traz? Traz falta de credibilidade, porque eu garanto para você que se o guru digital que está conversando com você, falando para você que é só você usar o seu celular, se ele tem uma advocacia minimamente robusta, ele tem um escritório. Eu garanto para você, eu sou capaz de apostar. E se ele diz que ele não tem, é mentira. Porque em algum lugar ele tem. Pode ser a sala dele e ele usa um endereço comercial. Pode ser a cozinha dele, mas ele tem um escritório. Segundo, quando você não faz a utilização de um endereço comercial, você está arriscando a segurança sua e da sua família. Então, infelizmente, faz parte do trabalho da advocacia, né? Quando você está defendendo o direito das pessoas, muitas das vezes você vai se deparar com alguns confrontamentos. E tem algumas espécies de confrontamentos que não é muito seguro que a pessoa saiba qual é o seu endereço. Qual é o endereço da sua mãe? Qual é o endereço do seu filho? Então, isso traz uma proteção a mais. Esse ponto 3, por muito tempo, gente, eu vou admitir aqui para vocês, vou ser 100% transparente, eu falava dele, mas ele não acontecia. Hoje ele acontece com uma frequência que me assusta. Hoje não é incomum bater aqui na porta 3 advogados todos os meses, na média a gente já conseguiu calcular que é isso, né, dados, mas dizendo que colocou o endereço no Google Empresas da casa e aí depois recebeu a autuação da prefeitura dobrando o valor do IPTU. No Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo, o valor da alíquota do IPTU para quando você tem um endereço comercial é o dobro do endereço residencial. E aí, tem algumas regiões que tem um impedimento, que você não vai conseguir emitir alvará, você não vai conseguir tirar nota fiscal, você não vai conseguir várias coisas por conta desse impedimento. E aí, de fato, você não consegue transformar ele em comercial, mas tem áreas que você consegue transformar em comercial, e aí a prefeitura passa a dobrar o valor do IPTU, você vai pagar um valor maior. O risco 4, que para mim é cada vez mais gritante, porque eu vejo acontecer aqui o tempo todo, gente, é justamente o Google Empresas, que é o antigo Google Meu Negócio, não permitir que você faça o cadastro de um endereço comercial. Tem que ser um endereço físico. Desculpa, tem que ser um endereço comercial, não um endereço residencial. E hoje, o que é muito complicado dessas Big Techs? Grande parte da avaliação deles é feita por inteligência artificial. E aí, às vezes, você rebate, você tenta e você não consegue. Tá? Precisa mostrar a foto do endereço. Aí você vai lá e junta a foto da placa da sua casa, ele vai olhar na rede de mapeamento e vai ver que aquilo é um endereço residencial e não permite o cadastro, tá? E, para mim, uma coisa que traz um ruído muito alto, a gente que faz atendimento de lead do digital. Tem lead que me pergunta onde é seu escritório e quer vir no escritório de tudo que é jeito. Quando você passa um endereço diferente do que aquele endereço que você tem cadastrado, porque você não vai receber muitas das vezes a pessoa na sua casa, né?
Isso gera ruído. E muitas vezes você perde contrato, às vezes sem saber por conta disso, tá? Aí, pessoal, nessa parte do físico, eu tô vendo aqui que meu tempo tá ficando escasso. Por outro lado, não faz muito sentido, como eu ia dizendo, seguir aquele pensamento da velha advocacia, que na verdade mais servia para afastar e criar uma barreira de entrada do que qualquer outra coisa. Não faz muito sentido você gastar uma fortuna para ter uma sala que você não usa. Não faz sentido você ter que esperar, então eu vou esperar 10 anos para começar a receber bem na advocacia. Não tem sentido algo assim. Hoje, coworking jurídico e coworking tradicional permitem que você tenha posicionamentos que atendem seu modelo de negócio. Eu, por motivos óbvios, sempre vou defender coworking jurídico e também vou trazer N motivos aqui para vocês, porque eu realmente acredito nisso, tá? Como eu disse para vocês, os trabalhos que eu executo, eles têm propósito. Então, eu não faço as coisas ao léu. Então, eu realmente acredito naquilo que eu faço. Mas vou dizer para vocês que vale mais a pena você ter um coworking genérico, você ter um endereço comercial em qualquer lugar que seja, que você tenha uma sala de reunião minimamente decente, do que você colocar o endereço da sua casa. Gente, agora um pouco sobre posicionamento digital. Para mim, não existe posicionamento digital sem posicionamento físico, ponto 1. E aí, o primeiro motivo é o próprio Google, tá? Que é o que eu ia dizendo para vocês, porque o Google Empresas, que é o antigo Google Meu Negócio, não permite cadastro em endereço residencial. É isso que está lá no manual deles. Às vezes você consegue, às vezes você consegue. Mas você corre todos os riscos anteriores que eu ia dizendo. E aí, o primeiro risco maior deles também tem relação com a própria autoridade. A pessoa entender que o escritório o endereço do seu escritório é o endereço da sua casa. É uma zona residencial. E, gente, qual é a importância do Google? Todo mundo dá um double check. Isso quando a pessoa não começa já direto a pesquisa pelo Google. A gente tem um número aqui e justamente os leads que são mais aquecidos são aqueles que vêm diretamente do Google. Por quê? Porque é uma pessoa que já tem consciência do problema. Então ela pesquisa ativamente, ela pesquisa pelo nome da empresa, pelo nome da sua advocacia. Ela pesquisa pelo serviço que você resolve. E aí, se você tiver um Google Meu Negócio cadastrado, quanto mais avaliações você tiver de 5 estrelas, maior a chance de você aparecer nesse painelzinho aqui e aparecer melhor ranqueado. Quanto melhor ranqueado, maior a chance de você conseguir que a pessoa clique e venha falar com você no WhatsApp. E, pessoal, hoje em dia, em tempo de inteligência artificial, maior a chance da inteligência artificial te identificar como solução para o seu cliente quando ele estiver pesquisando. Aí depois, vocês que são aqui do Rio de Janeiro, eu lanço um desafio para vocês. Pesquisem coworking jurídico no ChatGPT, ou no Claude, ou no Perplexity, ou em qualquer inteligência artificial que você usa. E aí vocês vão ver que em 90% dos casos o Coitos aparece em primeiro lugar, e nos outros 10% ele aparece em alguma colocação. Porque eu sou um mago da inteligência artificial? Não, porque eu fiz um trabalhinho de formiguinha de SEO. A palavra-chave é bem trabalhada, essa questão das avaliações. E, gente, tudo isso é gratuito. É gratuito. Você consegue cadastrar nesse Google Empresas de forma gratuita. E o Google Empresas ainda tem um adicional, pessoal. Ele serve como rede social também. Então, o vídeo que você jogar no Instagram, você pode jogar aqui. O texto do LinkedIn que você produzir, você pode jogar aqui. A foto que você tirou na frente do fórum ou aqui no escritório, você pode colocar aqui. E quanto mais foto, quanto mais o cliente identificar aquilo que ele vê, maior a chance dele chegar já vendido, dele te contratar de fato, tá? E, pessoal, você não pode perder a chance de anunciar na maior avenida do mundo. Eu trouxe aqui de exemplo alguns comentários, e aí vocês vão dizer para mim, depois de ler esses comentários, qual é a impressão que vocês têm. O que é mais forte? A pessoa chegar e sentar na sua frente sem nunca ter te visto, ou depois de ler um depoimento? Depois de ler a melhor empresa que eu conheci nos últimos tempos, te recebem e atendem como se fosse família, gigantes. Eu não pedi para ninguém escrever isso não, pessoal. Isso aqui, a questão é a hora que você pede depoimento. Você pode pedir os momentos legais de você pedir depoimento, quando a pessoa acaba de te contratar. Porque a pessoa está com a expectativa no talo e a pessoa quer validar o custo que ela teve com você. Então, ela vai deixar um bom depoimento. Quando você conquista uma liminar para a pessoa, a gente tem esse caso aqui. Ser cliente do escritório Castro Araújo foi a melhor coisa que já ocorreu. Foi o que salvou a minha vida. Gente, o que salvou a vida da Isabela foi o médico.
ou foi ela mesma quando procurou o tratamento, não foi a gente no escritório, não. E você acha que eu pedi para ela escrever isso? Eu não pedi para ela escrever isso, não. Ela escreveu porque a gente pediu a avaliação para ela na hora que a gente conseguiu eliminar. Ela operou, ela se recuperou do tratamento, ela veio agradecer a gente, eu pedi o depoimento. Aí eu te pergunto, qual é a maior chance de contratação? A pessoa que senta com você num ambiente virtual, e aí você não tem fundo nenhum, uma parede branca, ou não tem cara de escritório de advocacia, você não parece que está vestido, você não parece que é um advogado, e nunca ouviu falar de você, só na pesquisa no Google, ou se a pessoa te vê vestido como advogado, com um ambiente de escritório, depois de ler um depoimento como esse. E, gente, o depoimento é gratuito. Então, você consegue fazer esse posicionamento e trazer isso de forma gratuita e fazendo um bom serviço. Mas aí, eu volto no que eu disse para vocês. Isso, para mim, só faz sentido se você tiver um posicionamento físico. Porque o posicionamento físico, muitas das vezes, você pode começar, se você não tem nem os R$50 lá do início do endereço comercial, do seu quarto. Você tomar cuidado com o fundo, você tomar cuidado do jeito que você fala para se conectar com o lead. Você tomar cuidado da roupa que você está vestindo. Porque, pessoal, não é igual atender no físico e atender no digital. É totalmente diferente. Trazendo em número... Meu tempo já esgotou, mas eu vou trazer para vocês algumas questões. A primeira, Google, gratuito. A segunda, Instagram. O professor Renato Porto conta muito isso e eu comecei a prestar atenção por conta dele. Qual é a jornada de um cartão junto contigo? Ah, eu dou cartão porque meu cliente gosta de cartão. Tá bom. Como é um cartão com vocês? Eu vou dar um exemplo. Eu estive em São Paulo segunda-feira e eu precisava do contato de um hotel que não atendia quando eu mandava mensagem no WhatsApp. Mas quando eu fui na portaria do hotel, o cara me disse, não, a gente atende sim, toma aqui o nosso cartão, manda mensagem nesse número de WhatsApp. Ontem, eu precisava renovar uma diária de um pedreiro que está lá junto trabalhando com a gente. Eu não achava o cartão. Aí eu fui procurar o hotel aonde? No Google. Aí, de novo, fui no mesmo WhatsApp que não responde. Então, entendem? Se você tiver tudo alinhado, tudo o mesmo nome, tudo com um telefone que funciona, tudo que direciona para o mesmo lugar, você aumenta muito sua chance, você melhora muito o seu posicionamento. O posicionamento nada mais é do que isso. O cliente tem que sentir, ou o pré-cliente, ou o lead, chame como quiser, que ele está sempre em contato com a sua advocacia. Esteja ele no seu WhatsApp, esteja ele no seu DM do Instagram, esteja ele sentado na sua frente. Só que o jeito de atender e a conversão são totalmente diferentes de um para o outro. E você aumenta a chance dessa conversão quanto mais pontos de referência aquela pessoa tiver sobre você. Aí, gente, aqui eu coloquei, e aí no workbook que eu vou disponibilizar, eu vou ensinar para vocês o passo a passo, para vocês montarem uma bio que, de fato, a pessoa leia o que está e ela já entenda ao que você veio. Porque eu vejo muito colega falhar nisso. As duas perguntas que mais me fazem. A primeira é, eu faço no meu perfil pessoal ou eu faço no meu perfil profissional? Gente, pessoal. Porque o que acontece é que a primeira onda de impacto são daqueles colegas que não sabem o que você faz. Você tem um primo que não sabe que você é advogado. Você tem uma tia que sabe que você é advogada, mas não sabe que você é advogado de família. Você tem um colega que já trabalhou com você, que sabe que você é advogado, que até sabe que você faz direito de família, mas não sabe que você é especialista em violência doméstica. E aí, pessoal, quando você transforma e produz conteúdo e se posiciona do seu perfil pessoal, transformando ele num perfil profissional, você atinge essa primeira onda. E aí, pessoal, eu trouxe aqui vários exemplos. Eu trouxe o exemplo da minha pessoa física, do Coetos, da pessoa física da Raquel e da pessoa jurídica do escritório. E vocês vão ver que são bios diferentes umas das outras. Então, assim, tem uma receitinha de a pessoa tem que chegar aqui e entender o que faz. A pessoa tem que chegar aqui e não ter dúvida. Aí a segunda pergunta que me fazem, Bruno, eu vou pôr o link de tudo. Vou pôr o link da minha página, o link do LinkedIn, o link do artigo que eu escrevi, o link do podcast que eu gravei. Aí você já foi num restaurante, olhou o cardápio e não sabia o que pedir? É isso. E aí você vai num restaurante que só tem, ele é especialista em parmegiana, aí só tem 3 itens no cardápio. Gente, a melhor pizza do mundo na Itália, você chega lá no cardápio, tem 2 pizzas. Então, um link, pessoal, no máximo 2. Um link, a pessoa vai clicar, e assim, um link para onde, Bruno? Para uma zona de alta conversão, gente.
Hoje, o do Coetos, por exemplo, se vocês forem lá no link da Bio e clicar, vai parar num VSL, vai parar numa zona de alta conversão, um vídeo que explica os serviços, que explica o que faz. Se você vier no meu pessoal, você vai clicar, você vai parar no meu WhatsApp. Se você clicar no da Raquel, você vai direto para o site do escritório, que é outra zona de alta conversão. Ali tem o WhatsApp do escritório, ali tem o que a gente faz, tem o serviço que a gente presta. O do escritório, se você clicar, você vai ver que a gente aqui estava nesse período, e a gente vai mudando, tá? Porque você pode ir mudando sua bio, enfim, depois eu falo um pouco mais sobre isso, mas aqui a gente direcionava para uma landing page, porque a gente estava direcionando para um tipo específico de cliente. Aqui, gente, eu trago basicamente, tá, o que você tem que ter na sua bio. Cuidado principalmente com isso aqui. Bruno, advogado não pode fazer CTA. Tá bom, mas você pode colocar um link ali que direciona para o seu site. Você pode colocar um link que ensina a pessoa sobre o direito dela, direcionando para o blog dela. Você não pode falar me contrate. Você não pode colocar o melhor advogado do mundo. Você não pode colocar valores. Mas tem muita coisa que você pode fazer. E aí, aqui também eu trago sobre a questão dos destaques, dos 3 posts fixos. Gente, os stories são muito importantes. Eu sei que caiu muito retenção, caiu muito a propagação dos stories. Antes era maior. Mas isso tudo faz com que a hora que você for fazer tráfego pago, que é o próximo passo, o tráfego pago fique mais barato. O custo do lead caia de R$10 para você ter uma conversa para R$3. O que faz essa mágica? O valor de um contato custa 10 e o outro custa 3 no mesmo vídeo. Tempo de plataforma, quanto tempo faz que está rodando a campanha, isso interfere diretamente na inteligência da campanha, e o quanto de inteligência ela tem sobre quem é o público final, quem é a pessoa que clica e compra de fato. Os stories ajudam nisso, o produção de conteúdo ajuda nisso. Pessoal, eu já estourei meu tempo aqui, então eu queria agora ir um pouco de... Eu gosto muito de que tenha um mão na massa, que vocês não saiam daqui com a impressão de que estou com a cabeça estourada, falou muita coisa, socorro. Então eu vou fazer o seguinte... Primeiro, queria agradecer a vocês pelo tempo de vocês, por essa quase 1 hora que a gente passou aqui com esse louco falando sobre posicionamento, falando sobre servir, mas eu amo muito o que eu faço, pessoal, mesmo. Eu amo os negócios que eu tenho. Então, vocês vão sempre me ver falando com esse sangue no olho, vocês sempre vão me ver falando nesse tom de energia, nessa vibração. Então, primeiro, muito obrigado, tá, por tudo. Segundo, o material da aula hoje. Vou convidar vocês, se quiserem, a ler o QR Code que está aqui, vai indicar vocês para o perfil do Coetos. Ou vão direto lá no Instagram e entrem no perfil do Coetos. E aí podem me mandar mensagem no WhatsApp, podem me mandar e-mail, mas vocês indo no Instagram, venham nesse primeiro post fixado aqui do Migalhas, ó. Gente, isso daqui é uma das coisas que, assim, meu coração palpita, eu dei cambalhota aqui quando aconteceu, que eu não esperava. A gente publica no Migalhas hoje. Não, assim, eu não imaginava que isso ia acontecer, mas, enfim. Então, para vocês entenderem sinergia, parceria, sigam o perfil do Coetos, venham nesse post e comentem aqui. Façam um comentário nesse post. Não precisa comentar a palavra específica, não. Comentem o que quiserem. Minha equipe vai entrar, comenta, se você quiser chamar mais atenção, pode comentar coworking jurídico. Minha equipe vai entrar em contato com vocês e aí a gente vai fazer 2 coisas. A primeira, vamos entrar em contato para disponibilizar o material da aula de hoje. E o material é a apresentação que eu mostrei aqui e um workbook que vai ajudar no passo a passo vocês a fazerem a estruturação do posicionamento. E eu vou sortear 2 endereços comerciais por 3 meses para quem enviar aqui nos comentários. Vou fazer isso na próxima semana. E aí, no workbook, você vai ver que a gente coloca ali a questão do endereço comercial. Essas 2 pessoas que forem agraciadas, também vão ganhar uma reunião aqui com a gente e eu vou ensinar vocês a usar o endereço comercial de uma forma a trazer cliente de fato. Por fim, pessoal, então, ó, nosso Instagram é coetos.co. Aqui, mais uma vez, o QR Code para vocês, se vocês quiserem seguir direto. O post é o fixado do Migalhas, é o primeiro post fixado, comentem o que quiserem. E fico aqui 100% à disposição de vocês, tá, gente? É sempre um prazer falar com vocês. Esse projeto da mentoria aqui, ele é fantástico e só tem pessoas maravilhosas, doutora Thaís, doutora Raquel, doutora Isabelle. Doutora Ana Tereza foi muito assertiva quando trouxe isso para a gente, quando, de fato, criou esse... Hoje é um departamento, né, dentro da OAB. E, assim, não percam as aulas, pessoal, porque aqui vocês aprendem de tudo que vocês imaginarem. Vocês aprendem posicionamento, vocês aprendem a parte do comercial,